Pela dinâmica local, em especial do setor de TCIs, que já constitui uma referência nacional, Pernambuco tem sido capaz de captar importantes recursos federais e também de investimentos privados para pesquisa e inovação nesse setor. Esta é a frase da Lúcia Mello, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco. Muito bom dia para você, em pleno feriado, você está acompanhando a programação da Rede Brasil, que sempre tem o melhor para você aqui. E queremos agradecer a sua audiência, você de todo o Brasil que nos acompanha via satélite, pela parabólica e também, é claro, pela internet, pelo rbctv.com.br. É um prazer enorme contar também com a audiência de todo o estado de Pernambuco, que nos acompanha em diversos canais sintonizados. Hoje vamos falar sobre o mercado de tecnologia da informação, isso mesmo, que está em franco crescimento, inclusive. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto daqui a pouco, na conversa com os nossos convidados. Mas antes de apresentarmos os nossos convidados e analisarmos toda essa figura que existe hoje do profissional de TI, não é? E os pontos relacionados a essa profissão, essa área de atuação, melhor dizendo, vamos acompanhar juntos uma matéria com o repórter Emerson Pereira. Alguns cliques e logo você está conectado a um universo particular. E em alguns casos, a um ambiente público. Milhares de dados e centenas de equipamentos já podem ser controlados através do mercado de tecnologia da informação. Estamos falando de um setor que, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, deve manter o crescimento de 12% este ano, um faturamento que até dezembro deve chegar a 300 bilhões de reais no Brasil. E o crescimento deste setor e também as oportunidades em vários segmentos da área são os responsáveis para que haja uma grande procura pelos cursos ligados à tecnologia da informação e comunicação, como explica este professor e coordenador de curso desta faculdade particular no Recife. Nós estamos tratando de um mercado, né? Hoje, como antigamente se falava muito mercado de TI, mas hoje se trata como tecnologia da informação e comunicação, que é um mercado dentro das tendências tecnológicas crescente, né? Atuante, precisando de profissionais cada vez mais capacitados, né? Profissionais com perfil interdisciplinar constante, demanda mais crescente, né, dessa área de TIC, né, vamos tratar assim dessa forma. O mais forte ainda, né, é a área computacional, né, a área de análise e desenvolvimento de softwares, né, para gerir isso daí, né, toda essa questão de infraestrutura, área de redes de computadores, porque eu vou precisar de um maquinário melhor, eu vou precisar de uma infraestrutura, né, de cabeamentos melhor, servidores, né, data center. Então, uma série de valores ali para poder sustentar essa rede. Segundo o professor, uma das vantagens do mercado de TIC é que o professor pode atuar para empresas de fora sem nem sempre precisar sair do país. Antigamente, o profissional que se formava, quando ele estava em busca de boas oportunidades, ele tinha que ir para o sul do país ou então ir para o exterior mesmo. Hoje em dia, não tem tanta necessidade, só se for uma questão do próprio profissional, né, de querer buscar isso. Mas hoje há condições, né, quando você está trabalhando numa boa empresa, né, uma empresa tanto de segmento nacional como uma multinacional, de você atuar aqui, né, distribuído aqui em loco, e ter clientes que você vai estar atuando lá fora. Além da questão técnica, o profissional nesta área precisa estar atento a outros fatores ligados à comunicação. O inglês é requisito básico e novos métodos relacionados à humanização do produto também precisam ser levados em conta. A partir do momento que eu me preocupo com as pessoas, eu inverto a coisa. O foco não é o produto, o foco é a pessoa. Então, quando eu foco na pessoa, eu foco em suas necessidades. Então, eu vou melhorar aquele produto. Então, eu vou ter software mais adequado para gerenciar aquilo dali, uma infraestrutura mais adequada para trabalhar com aquele hardware, e eu vou ter também a questão da interface, que essa interface é que tem a proximidade melhor com as pessoas. Ok. Olha, em 2002, o desempenho brasileiro no ramo de TI foi 2 vezes melhor que a média global, 5,9%, e ficou atrás apenas da China, com 15% na velocidade de crescimento, é claro.
Segundo a Brascom, as áreas de TI in-house, 54%, e de hardware, 35,3%, são as que mais concentram investimentos, seguidas por serviços, software, BPO, exportações. Se a meta for alcançada, o país vai fechar o ano com um faturamento de cerca de 135 bilhões de dólares, o que representa cerca de 300 bilhões de reais, o que representa pouco mais de 5% do PIB. E hoje, no programa Assunto do Dia, contamos com a presença em nossos estúdios para explicar melhor, né, como atua o profissional de TI, quais são as perspectivas para o futuro, como se qualificar. Talvez você queira se qualificar nessa área. Olha, está em franco crescimento e é uma área muito importante. Vamos conversar hoje, vamos contar com a presença do Edson Carvalho, Edson de Barros Carvalho, melhor dizendo, ele que é professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em tecnologia da informação. Além dele, contamos com a presença do Benedito Macedo, ele que é diretor de engenharia do CESA. E você é o nosso convidado especial a participar aqui do nosso debate, da nossa conversa. Você pode ligar para uma de nossas linhas interativas que já estão a seu dispor. 0 operadora 81 3424 1547 ou o 3424 1977. Além das linhas interativas, você vai poder mandar sua mensagem. Você, internauta, que está nos acompanhando pela internet, pelo rbctv.com.br, pode mandar sua mensagem para o nosso Twitter, pelo @Assunto do Dia TV, ou também através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia. Eu aguardo você aqui, a sua participação é muito importante. Eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, é um prazer tê-los aqui. E hoje vamos ter uma verdadeira aula nessa área de TI aqui, é o que nós esperamos, até porque já conversamos um pouco aqui com os nossos convidados e vamos aprender muito e você preste bem atenção a essa área que vai crescer bastante, é a estimativa que temos, né? Crescimento. E eu queria agradecer aqui ao Edson de Barros Carvalho, é um prazer tê-lo aqui. E queria já que pudesse explicar melhor como funciona o trabalho do TI, o que seria o TI. Bom, antes de tudo, bom dia, você ouvinte da Rede Brasil. É um prazer estar aqui no programa, Felipe. Para motivar você que está do outro lado, eu diria, eu não conheço ninguém que tenha feito ciência da computação, informática, que está desempregado. Então, a área de TI hoje no Brasil, existe uma deficiência de cerca de 400 mil técnicos que sejam especializados nas ferramentas que são necessárias para as empresas. Então, é uma área muito interessante para aqueles que estão procurando uma profissão, aqueles que estão tentando ingressar no mercado de trabalho. E é uma área que paga salários também diferenciados dentro desse mercado. Sim. Então, você que pretende mudar de profissão ou que está definido com a sua profissão, eu diria, verifique a possibilidade de fazer informática. Existe hoje no Brasil uma rede de formação do pessoal muito bem instalada, formando pessoal técnico, formando pessoal com graduação, basicamente em 3 cursos, bacharelado, ciência da informação, sistemas de informação. Nós temos diversos cursos com mestrados, doutorados no Brasil, de formação do pessoal, onde você forma o pessoal necessário em todos os graus para atuar nesse mercado de trabalho tão interessante e que tem muito a crescer dentro da perspectiva do estado de Pernambuco, do Brasil e mesmo de uma perspectiva de você ser um profissional global. Ser um profissional global é algo muito desejado dentro dessa nova sociedade que estamos vivendo. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que seria um profissional global para você que está em casa assistindo a programação, que olha, a explicação aqui foi formidável do Edson e com certeza vai motivar muitas pessoas que estamos acompanhando agora, tá bom? Eu queria também aqui aproveitar o momento e ouvir aqui o Benedito Macedo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez e agradecer ao CESA, né, pela participação de mais um profissional aqui do CESA, que sempre tem sido um parceiro aqui da Rede Brasil. Benedito, quais são as certificações que o bom profissional de TI, ele deve ter? As certificações mais reconhecidas são as certificações do Java da Oracle e as certificações da Microsoft. Elas são as mais reconhecidas no mercado. Mas no entendimento da gente, um profissional vai além das certificações. As certificações cobrem as qualificações técnicas, mas o bom profissional tem que ser capaz de trabalhar em equipe, ele tem que ser capaz de
cumprir prazos, ser proativo. Aham. E é importantíssimo, como falou na reportagem anterior, falar inglês. Ah, isso é Muitos dos verdade. negócios que a gente faz, que as empresas de Pernambuco faz, têm conexão com clientes externos. E um Então, dos pontos, inclusive, me permita, dentro dessa questão de atender o mercado global, o inglês é imprescindível, pelo mundo globalizado que estamos vivendo, né, Benedito? e é uma das principais deficiências que a gente encontra no mercado local. A gente encontra bons profissionais, mas algumas vezes ele não fala inglês e isso limita um pouco as oportunidades que ele pode explorar tanto no mercado quanto dentro da empresa. Uma coisa importante que foi dita, são em torno de 400 mil postos de trabalho que estão à espera do profissional capacitado, não é? Há capacitação suficiente, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, a gente conhece algumas instituições que oferecem isso, né? Mas há muitos, será que dá para atender a contento a quantidade de pessoas que querem se profissionalizar nessas áreas? Bom, esse número é um número global que se coloca, cerca de 400 mil postos de trabalho, e onde você tem profissional de diversos níveis e diversas especialidades. Pernambuco é referência nacional em formação de pessoal da área de informática. Por exemplo, não existe nenhum outro lugar no hemisfério sul com mais profissional trabalhando dentro da Microsoft que não seja pernambucano, de origem das faculdades aqui de Pernambuco, especialmente da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Pernambuco vamos dizer assim, é um celeiro de profissionais que vão para o mercado. Mas esse é um problema que nós temos, não só na área de informática, mas, por exemplo, Pernambuco, com os novos estaleiros, a formação de metal mecânica e outras áreas, onde você necessita ter cursos técnicos de formação do pessoal, né, para trabalhar embaixo da pirâmide, mas precisa formar pessoal também diferenciado. Por exemplo, uma área que está muito em moda hoje é a parte de segurança. Você viu que os americanos acessando telefonia, acessando e-mail. Agora, por exemplo, o pessoal chega para mim, professor, com essas novas ferramentas, WhatsApp, será possível alguém conseguir estar lendo aquele texto e fazer uma mineração de dados? Certamente, é possível estar fazendo isso. E quem faz isso? São as empresas que estão fora do Brasil e que às vezes aqui dentro do Brasil. Então, tudo isso está envolvido com o profissional. O que o professor Edson trouxe aqui para a gente foi justamente essa repercussão que a gente está ouvindo muito na mídia com relação ao serviço secreto, se não me engano, né, está aqui colhendo informações, base de dados, né, toda informação que você... país. Exatamente. Quando você envia um SMS, quando você troca um e-mail, essa informação podem estar toda sendo vigilada, precisa de um ambiente de segurança para tratar isso. E é o profissional de informática formado nas nossas instituições no Brasil, que podem estar ajudando a nos proteger. Bom, agora a gente vai ouvir também as principais dúvidas, as dúvidas das pessoas nas ruas. Vamos à primeira delas. Quais são os principais desafios da profissão? Desafios da profissão, eu vou pedir para o Benedito Macedo responder. Eu acho que um dos principais desafios da profissão é se manter atualizado. A tecnologia está mudando o tempo todo. Eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhava com um mainframe, que é um computador de grande porte no Banorte, com COBOL, e hoje é completamente diferente. Então, você manter-se atualizado é o grande desafio. A gente não pode parar de estudar nunca. Tem que terminar a graduação, tem que entrar numa pós-graduação, tem que estar fazendo cursos, especializações. A gente não pode parar de estudar. É uma profissão difícil por isso. Se você ficar sem estudar 5 anos, você está fora do mercado. Hoje se fala do TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Por que se englobou também com a questão da comunicação? A comunicação hoje é inevitável em qualquer profissão, num ambiente tão globalizado que vivemos hoje? Isso. O que nós observamos na atualidade, por exemplo, nesse segundo semestre de 2013, nós vamos ver, por exemplo, no mercado global, a maior venda de tablet em relação a PC. Então, isso é uma sequência. Então, o profissional ele vai agora ter a computação pessoal integrada. Então, se ela está integrada, ele precisa da comunicação ao lado dele. Sim. Então, você precisa de ter seu smartphone, que talvez vai ser o terceiro momento. Por exemplo, você que tem uma empresa, você já tentou acessar o site da sua empresa através de um smartphone e verificar se as tecnologias que estão no seu site estão apropriadas para ser acessível através de um smartphone? Você que tem um restaurante, que faz um delivery. Então, isso vai ser o próximo
passo que você precisa, é integrar as ferramentas hoje da comunicação com o indivíduo, com o pessoal. Daí a comunicação é relevante. Porque a gente entende que você fazendo dessa forma, você vai estar acessível a todos, desde que está com o smartphone, com também com o notebook, enfim, todos os recursos necessários, e você vai ter acesso a entrar dentro de um site, um ambiente virtual, enfim, e ter você pode desenvolver qualquer atividade ali. E vamos a mais outra participação do nosso telespectador nas ruas. TI é um mercado crescente? Com certeza, inclusive é isso que estamos falando aqui, crescente até demais, né? Demais. A expectativa é que continue crescendo, né? Tivemos algumas pesquisas, né? Até então, a gente pode trazer alguma pesquisa com relação a, por exemplo, crescimento aqui no Nordeste, em torno de quais os estados que mais crescem nesse ramo de TI. Vocês têm memória de alguma dessas pesquisas? A gente pode, até daqui para o programa, no final do programa, a gente pode citar algumas dessas pesquisas, até porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo em outros estados também. A gente, no CESA, a gente tem vagas abertas. Hoje a gente deve ter 40, 50 vagas abertas nos diferentes perfis da profissão, né? Porque a profissão tem diversos perfis, como o professor falou, tem espaço para as pessoas de programação, engenheiros de software, engenheiros de teste, designers, gerentes de projeto. Então tem diversas vagas abertas no site do CESA. Eu acho que é um bom medidor, mas a gente vê vagas abertas também na Bahia. A Bahia é um importante centro de desenvolvimento, o Ceará também tem uma relevância, Campina Grande, na Paraíba. Então, todos esses lugares que a gente conversa com as pessoas, quem está tentando trazer gente de tudo que é lugar, né? A gente encontra também lá demandas. Então, a gente nota que essa demanda por mercado de informática, tecnologia da informação, está espalhada no Brasil todo. É uma oportunidade boa de você estar trabalhando numa profissão desafiadora e que paga bem, considerando o resto do nosso país. Com certeza. E a gente vai dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Eu queria aproveitar e mandar um abraço especial a Maria Antônia, que está nos assistindo pela internet lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Felipe. Minha avó Eurides, ela diz aqui, lhe manda um grande abraço para você e também para a Thalita, sua esposa, e disse que assiste seu programa todos os dias. Manda um beijo para ela também. Tá aí um abraço especial para a vovó Eurides, lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua audiência e todos, né, de toda a família, né, que assiste ao programa Assunto do Dia. Continue divulgando aí a programação da Rede Brasil. Vamos a esse breve intervalo, mas antes de irmos ao intervalo, vamos conferir juntos a previsão do tempo para o estado de Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão é de sol, com nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 28 graus. Em Caruaru, a mínima é de 18. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 24. Em Arco Verde, a mínima esperada chega a 14 graus. Já em Petrolina, a máxima é de 31. Vamos a esse breve intervalo, não saia daí, aproveite o intervalo, mande sua mensagem, daqui a pouco voltamos. O senhor sabe o que faz um profissional que trabalha com tecnologia de informação? Bem, profissional de tecnologia da informação é aquela pessoa que estudou, aprendeu a fazer programas de computador, que são usados, né, hoje em dia, como por exemplo, eu tenho uma conta bancária. Essa minha conta, ela como se diz, ela é sigilosa, ela é manuseada por mim, mas por trás disso tem o quê? Tem uma tecnologia da informática, que é aquele programador que elabora aquele programa que faz com que eu, por exemplo, eu obtenha meu saldo, eu consiga fazer um saque. Tudo isso é feito através da informática. O senhor sabe por que é tão difícil achar um profissional de tecnologia da informação? Eu acredito que exatamente pelo próprio nome que diz, a tecnologia da informação. Eu acho que falta informação, assim, para formar-se novos
profissionais, né, e tudo, né, para saberem o que realmente o que faz o que faz um profissional desta área, né. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí as participações dos nossos telespectadores nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. E hoje estamos falando sobre o mercado de TI. E há muitas pessoas que desconhecem, né, qual o ramo de atividade do profissional, né, que atua nessa área. Vamos ouvir aqui os nossos convidados. Nós contamos com a presença em nossos estúdios do Edson de Barros Carvalho, ele é professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em tecnologia da informação. Além dele, contamos com a presença do Benedito Macedo, ele que é diretor de engenharia do CESA. E vamos tentar responder, não é, as dúvidas. Com certeza você também tem dúvidas sobre esse assunto. Obrigado pela sua audiência. Vamos ouvir aqui o Benedito tentar explicar, não é, para as pessoas que participaram agora há pouco, no intervalo anterior, nessa volta agora. É uma dúvida muito comum das pessoas, né, Benedito? Eu acho que sim, Felipe. Como eu estava te explicando no intervalo, eu, às vezes tenho dificuldade de explicar o que eu faço para os meus filhos. Então, resumindo, tentando fazer um resumo, o programador, ele diz ao computador, é uma máquina, parece inteligente, mas ela é meio burra. Ela só faz o que a gente manda. O programador, ele escreve as ordens que o computador vai fazer. Você pega uma determinada informação da sua conta corrente e quando alguém fizer um saque, vai subtrair. O programador tem que dizer exatamente o que o computador deve fazer. Então, o programador dá as ordens para o computador. O engenheiro de teste, ele verifica se aquelas ordens estão corretas, segundo o que foi especificado. Então, nós temos o programador e o engenheiro de teste. A gente tem também o designer. O designer é um profissional que faz toda a parte de interface, define as cores, os botões, onde é que vão estar as informações. Ele também, existe uma variante da área de design, que é o design de usabilidade. Ele procura tornar o produto mais agradável ao uso. E por fim, existe o analista de sistemas, que é uma denominação para a pessoa que está conversando com o cliente que está pedindo aquele programa. Sim. Então ele conversa e diz exatamente o que deve ser feito. E por fim, existe o gerente de projeto. O gerente de projeto é o coordenador do time de desenvolvimento. Ele está colocando todo mundo para trabalhar junto e acompanhando as principais métricas que a gente acompanha, o prazo, o projeto está sendo entregue no prazo, no custo correto, com a qualidade correta. O gerente é meio que um técnico do time de futebol. Mas as quatro, cinco grandes áreas são essas. E uma delas que foi citada, né, analista de sistemas, né, tem crescido bastante essa área também aqui, não é, professor Edson? Foi bem colocado por Benedito esses 4 tipos de profissionais. Mas de uma forma mais acadêmica, nós conseguimos ver cerca de 20 tipos de profissionais envolvidos. Nossa, bem amplo, né? Bem amplo. Desde aquele técnico que faz a manutenção do computador, quebrou um disco, ele substitui o disco. Né? Aquele outro, por exemplo, que vai dar um suporte ao usuário em relação ao uso de por exemplo, de uma planilha eletrônica ou de um software específico. Aí temos quem faz a administração da rede, quem toma conta dos bancos de dados de uma determinada empresa, quem faz a parte de segurança, quem faz a parte de desenvolvimento, de análise, quem conversa com uma empresa para mudar um software, para criar um software novo, que é o analista. Então, até o próprio diretor de uma empresa ou o empreendedor que decide montar uma empresa de TI ou de TIC, que precisa ter conhecimento de gestão específica de empresas de TIC. Então, vamos dizer assim, esse conjunto de profissionais é que desenvolve a indústria como um todo. Hoje, a informática é vista como uma indústria. Nós temos fábricas com 200, 300, 400 profissionais trabalhando no desenvolvimento de software semelhante a uma fábrica automobilística que desenvolve um carro. Então, hoje é uma indústria consolidada no mundo todo, que representa aí no Brasil cerca de 5% da nossa produção industrial. O PIB do Brasil,
cerca de 5% vem desse setor. Desse setor. Temos mais uma dúvida das pessoas nas ruas, vamos conferir. Em que áreas um profissional de TI pode atuar? Bom, mostramos aqui algumas, né? São muitas, inclusive foram 20 profissões mais ou menos, né? Nessa área de TI. Mas, é claro, existem algumas que estão em mais expansão do que outras. Por exemplo, se fôssemos descrever aqui algumas delas, as que têm mais expansão aqui no Nordeste, quais seriam que a gente poderia citar? Para entender, vamos dizer assim, a pirâmide da profissão de informática, ela tem no topo da pirâmide os diretores das empresas. Sim. De informática como um todo. Nessa parte da base da pirâmide, onde tem mais profissional, respondendo a pergunta aí do telespectador, você tem os desenvolvedores de software, que são os programadores. Sim. Então é onde tem uma demanda muito grande dos profissionais que, como o Benedito falou, vão colocar a mão na massa, explicando para o computador, programando o computador do que ele precisa fazer. Então, nessa pirâmide, aqui embaixo, nós temos esses desenvolvedores, que é o profissional típico que termina um curso de graduação no Brasil, tá? No sistema de informação, ciência de informação, esse profissional que vem atender essa parte de desenvolvimento. Agora é preciso também a gente conhecer as técnicas e as principais ferramentas desse profissional. Eu queria que o Benedito pudesse explicar para a gente, né, em linhas gerais, para as pessoas entenderem também. As técnicas, isso é difícil. São muitas, né? São muitas. Eu acho que, de maneira geral, o que a gente precisa nesse profissional é que ele faça uma boa faculdade. Recife, no entorno de Recife, eu acho que uma conta que alguém apresentou são 22 faculdades, universidades na área. Então, fazer uma boa faculdade é um começo, é o primeiro passo. Depois disso, ele tem que continuar se especializando, continuar fazendo cursos, pós-graduações, se preparando, porque, como eu te falei, está sempre mudando. Então, não tem como eu dizer para você assim, estuda isso. Não tem. Você tem que pegar a base que você pega numa universidade, se prepara, faz uma universidade bem feita, certo? E depois se mantém atualizado, certo? O profissional que está sempre atualizado, ele tem um diferencial no mercado. Quando ele for ser entrevistado, ele vai estar apto a responder ao que a empresa está precisando. Já que estamos falando tanto de oportunidades também, é importante também entendermos a filosofia e o entendimento do empresário. O que o empresário hoje ele procura no mercado? É importante a gente frisar essa questão. Eu queria que o professor Edson pudesse trazer essas orientações. É muito interessante entender a informática no sentido de ser um provedor de trabalho. Então, o trabalho na informática, ele tem duas dimensões. Aquela dimensão quando você é um profissional contratado por uma empresa ou quando você é um empreendedor que cria a sua própria empresa, quando você tem uma ideia. Antes de dormir, sistematicamente, eu passo de 15 a 30 minutos pensando o que é que existe de novo, o que é que a gente consegue fazer com essas novas tecnologias. Então, isso às vezes dá algum estralo e você, como um profissional, tem aí a motivação de criar uma empresa. Então, dentro desses dois universos, né, ou você vai ser um empregado de uma empresa, ou até multinacional ou nacional, ou vai ser um empreendedor, você vai ter que trabalhar algumas competências dentro dessa sua área. Eu costumo dizer que você precisa o tempo todo estudar. Seja você fazer uma graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, programas de certificações ou atualização em si, de estar se atualizando. Quando diz que o profissional de informática é nerd, não está dizendo que ele não está ligado. Muito pelo contrário, ele está tão ligado nas mudanças e nas tecnologias que às vezes ele deixa de conversar com a irmã, deixa de conversar com o pai, com a mãe, até mesmo com a namorada, para estar dedicando à atualização tecnológica. Esse é o perfil do nerd, que pode ser até bom, porque você está criando profissionais muito dedicados. Enquanto o professor Edson estava falando aqui, o Benedito estava pensando em alguma coisa, né? Compartilhe com a gente. Não, eu estava vendo o que o professor, ouvindo o que o professor está falando e pensando, quando eu vou para casa, depois que eu chego, tomo um banho,
eu abro o computador lá e eu começo a estudar coisas que estão acontecendo, porque eu tenho que estar o tempo todo antenado para conversar com os meninos que trabalham comigo. Sim, Se eu não tiver preparado desse jeito, eu vou ficando para trás, entendeu? Verdade, é verdade. Então, eu chego em casa, eu já abro meu notebook e começo, o que foi que veio, as notícias que estão chegando. Agora, uma coisa muito interessante que o professor levantou é uma outra oportunidade do empreendimento na área de informática. A gente vê que tem, a cidade, por exemplo, tem diversos problemas e alguns desses problemas poderiam ser resolvidos com tecnologia da informação. Então, recentemente tem um site, um aplicativo para você reportar os problemas, eu acho que é ColabNet, ColabRe. Inclusive um dos desenvolvedores, né, veio aqui já no programa, Pronto. conversou conosco. Qual a ideia? A ideia é muito simples, você poder reportar os problemas que você tem na cidade de Isso maneira mesmo. muito fácil. No lançamento ele esteve aqui no programa Assunto do Dia e falou com muita propriedade, muito bom. Existem inclusive, o muitas oportunidades a gente olhar para os problemas que tem. As cidades têm muitos problemas, a Imprel está fazendo agora um concurso de aplicações para cidades, entendeu? Você olhar para os problemas que a cidade tem, identificar uma oportunidade, lançar a ideia, ver se a ideia pega, ver como você ganhar dinheiro com aquilo e você empreender na área de informática. E não é só gente de informática, tem gente de informática envolvido, tem psicólogos, tem administradores, tem um espaço para outras profissões estarem empreendendo junto com um profissional de informática. E foi um exemplo muito interessante esse do Benedito, professor Edson, do Colab, né, e de tantos outros, né, que sempre aparecem. Quer dizer, as pessoas começam a criar alternativas para melhorar a sua cidade, melhorar o seu entorno. Né? Quer dizer, projetos como esses, com certeza, vão ter um aval aí de uma empresa para financiar, enfim. Felipe, é muito importante você estar colocando esse ponto, que também nós precisamos trabalhar essa cultura dos nossos empreendedores, no contexto de Pernambuco, no contexto do resto do Brasil, de como você escalar esses empreendimentos na área de informática. Então, você não pode pensar em desenvolver um ambiente, uma tecnologia, também exclusivamente para uma cidade ou para um estado. Haja visto, por exemplo, que a gente vê um Google, o WhatsApp, o Waze, são tecnologias globais. Então você tem que pensar no mercado como sendo um mercado global. Tanto do ponto de vista profissional, de estar atualizado com ferramentas, onde você vai poder trabalhar numa Google, numa Microsoft, numa Oracle, numa empresa dessa global, que você vai ter competências de falar inglês, de ter comunicação, como também quando você é um empreendedor, de criar empresas que possam escalar, que tenha mercados globais para a gente gerar riqueza e trazer para o Brasil, semelhante ao que essas empresas internacionais fazem. Com certeza, com certeza. E a gente tem aqui algumas informações. O Brasil ocupa em torno de 47ª posição no ranking global na área de mercado de TI. Né? Quer dizer, o Brasil está em franco crescimento e a gente espera que haja mais capacitação, já que tendo em vista que há muitos postos de trabalho aí ofertados. E a gente espera também que esse programa de hoje, as pessoas aí, um trabalho de divulgação também sobre o que a gente está discutindo hoje aqui, possa também levar outras pessoas a se interessar pelo mercado de TI. Mas existem muitos desafios que a gente já tocou aqui, alguns principais desafios, mas se formos refletir, não é, sobre, por exemplo, o mercado de TI a nível estadual, o que é que precisa melhorar? Quais são os tipos de incentivo que podem ser aplicados nesse momento aqui em Pernambuco, professor? Eu não tenho dúvida de afirmar que a experiência de Pernambuco de promover o mercado de informática através do Porto Digital é a experiência mais exitosa do Brasil. Nenhum outro estado conseguiu reunir tanto esforço e tanto sucesso como Pernambuco na gestão dessa área de TIC através do Porto Digital. Isso tem continuado ao longo de mais de um governo, com investimento, integrando universidade, empresa e governo para promover a área de TIC. Para você ter uma ideia, antes da existência do Porto Digital e dessa motivação do Estado para ter uma indústria de TIC, nós chegávamos a formar uma turma inteira do Centro de Informática da UFPE e esse pessoal ir para São Paulo. Nossa! Tá? E não eram aproveitados aqui? E não eram aproveitados aqui. Hoje, por exemplo,
ainda temos, trabalhando na Microsoft, cerca de 38 profissionais, ex-alunos nossos, que saíram daqui e estão nos Estados Unidos. E o Porto Digital veio exatamente para isso, para evitar esse brain drain, e que os cérebros não drainem, não saiam daqui, permaneçam aqui e gerem riqueza aqui. Então, Pernambuco e o Porto Digital é um caso de sucesso, visitado por vários países, inclusive os países de primeiro mundo, de como foi possível gerenciar esse arranjo produtivo de TIC. Então, parabéns a Pernambuco por essa experiência, e outros estados vêm até aqui para tentar entender esse esforço de desenvolver a área de TIC. Com certeza, professor. E muito bem lembrado, né, a participação do Porto Digital é fundamental, das universidades, das academias, de maneira geral, o governo do estado, enfim. É importantíssimo sempre incentivarmos, né, o desenvolvimento cultural, intelectual, aqui, né, do nosso estado. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e você continua conosco. Mande sua mensagem para as nossas redes sociais, já voltamos. A senhora confia na segurança dos programas de computação ao guardar informações? Sim, confio. Agora, eu acho que eles não são tão seguros contra hacks e essas coisas, contra os terceiros, né? Para manter o sigilo totalmente 100% não. Você sabe quanto está o salário de quem trabalha com tecnologia da informação? Atualmente, aqui em Pernambuco, está entre R$ 1.700, né, contando com os benefícios, plano de saúde e outras coisas mais adicionais. E vai até, acredito que hoje, no mercado de trabalho, até R$ 2.300, R$ 2.400 no máximo. Bem, voltamos ao programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco e último bloco do programa. Há tempo de você mandar a sua dúvida, você participar. E ouvimos aí, né, a participação do nosso telespectador nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. Será que ele está com a informação correta com relação ao salário dos profissionais de TI? Vamos ouvir aqui daqui a pouco os nossos convidados. Mas antes, vamos acompanhar o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos juntos com a jornalista Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você que está acompanhando o assunto do dia. Vamos então às informações na internet sobre o tema do nosso debate de hoje. No site Olhar Digital, Felipe, encontramos o seguinte destaque: 7º maior mercado de TI, Brasil deve movimentar 300 bilhões em 2013. De acordo com o site, uma consultoria do IDC prevê alta de até 12% para o setor, que faturou 270 bilhões no ano passado. Já o site da região Noroeste destacou a seguinte informação: o setor da tecnologia da informação oferece 276 mil vagas em todo o país. Só que, de acordo com o site, Felipe, nem todas essas vagas serão preenchidas porque faltam profissionais. E ainda, o caçador de falhas é uma das novas funções que surgem neste mercado. Uma oportunidade, então, para quem quer se qualificar, procurar este mercado, não é? Esta opção de trabalho. Vamos retomar o debate de hoje. É com você, Felipe Cavalcante. Obrigado, Thalita Belo, pelas informações que foram importantíssimas aqui para o nosso debate, para o nosso programa, para endossar ainda mais aqui. E vamos continuar conversando com os nossos convidados. Nós contamos com a presença do Edson de Barros Carvalho, ele que é professor da Universidade de Pernambuco, do Centro de Informática da UFPE e especialista em tecnologia da informação. Além dele, contamos com a presença do Benedito Macedo, ele que é diretor de engenharia do CESA. E tivemos essas informações que a Thalita trouxe para a gente, uma delas que o Brasil, só trazendo uma ressalva aqui que eu havia dito, no Brasil é o 7º maior mercado de TI, né, segundo as informações que a Thalita trouxe do site. E tem essa profissão também de caçador de falhas. O que seria isso? Eu queria que o Benedito Macedo pudesse explicar para a gente. É cada coisa que a gente aprende, não é? Não, mas é uma boa analogia, é uma maneira de explicar. Eu vou usar essa para o meu filho também. Na realidade, é o engenheiro ou analista de teste, é aquele profissional
que depois que o software está construído ou durante o processo de construção, vai procurar ver se ele tem algum defeito. Todo mundo aqui já usou algum software e vê que de vez em quando ele se comporta exatamente da maneira que a gente espera. Quem evita que esses problemas aconteçam é o caçador de falhas, Caçador de falhas. que é o nome oficial, é analista de teste ou engenheiro de teste. Não sei se o professor Edson quer complementar. É mais, talvez um momento pitoresco. Um ex-aluno meu fez um teste para a Microsoft, Eduardo. E aí eu perguntei, Eduardo, o que é que te perguntaram na prova para entrar para a Microsoft? Aí ele ia ocupar um cargo de caçador de teste. Aí o cara do outro lado do telefone, lá em Seattle, nos Estados Unidos, disse, pegue uma caneta. Aí ele, estou com a caneta na mão. Você vai me dizer agora, rapidamente, quais são as formas que você tem de testar uma caneta. Vamos lá. Aí ele disse, não, eu saio correndo, escrevendo a caneta até onde ela vai quebrar. Eu bato com a caneta com força, eu faço ela com pressão, eu tento dobrar a caneta. Então, semelhante a um objeto físico desse, no software também. Você vai ter que testar, clica de forma diferente, coloca uma informação errada junto com a certa. Então é esse caçador. Vai ver como é que se comporta, né? Que esse software se comporta diante de várias situações que podem acontecer no dia a dia, com certeza. Chegou aqui a pergunta do Geibson Noronha Duarte pelas redes sociais. Bom dia, Felipe, e aos convidados. Parabéns pelo programa e o assunto de hoje está ótimo. Felipe, em relação à área de infraestrutura de redes e outras, qual a melhor, a que melhor se paga mais hoje no mercado atual? Aí, com relação ao salário, é um outro ponto que a gente deixou de falar, vamos falar agora, né? Será que o nosso telespectador que foi interpelado nas ruas, será que ele estava correto com relação aos valores, em torno dos valores? É claro que a gente não tem uma assertiva com relação aos valores, mas de repente vocês possam endossar mais sobre isso. Eu vou falar da minha experiência no César, que é onde eu estou trabalhando, é onde eu trabalho. As profissões que pagam melhor são as profissões de desenvolvimento de software, certo? As profissões de infraestrutura, principalmente voltada à rede local, elas têm um salário um pouco mais baixo. Profissões mais especialistas, como segurança da informação, como banco de dados é uma profissão que paga muito bem. Segurança da informação paga muito bem. Quando o profissional, um especialista em segurança, ele tem um valor alto no mercado. Agora, não existe tanta demanda por profissionais de segurança. Não existe tantas demandas por DBAs. Para você ter uma ideia, o César tem 500 pessoas, 400 são na área de engenharia. Desses aí eu tenho 2 DBAs. 2 em 400. Nossa. Então a quantidade, DBA paga bem, mas tem poucas oportunidades. A maior parte das oportunidades que pagam melhor, no meu entendimento, está na área de desenvolvimento de software. Infraestrutura, como o nosso telespectador colocou, paga um pouco abaixo. O salário que ele falou para a infraestrutura está mais ou menos no mercado, o de engenharia de software é acima daquilo. A média de engenharia de software varia de empresa, tamanho da empresa, o produto que ela trabalha, mas a média vai de 2.400 a 3.700. Sim. A média, tá? A média, não é? A média. Tem pessoas ganhando acima disso e tem pessoas ganhando um pouco abaixo, em desenvolvimento de software. Entendo. Chegou também uma pergunta aqui do nosso telespectador, que fez uma pergunta e a produção notou, por telefone, o Suego Tobias, eu acredito que seja essa a pronúncia, me perdoe se eu estiver errado, tá bom? Ele é do Pina e participa aqui, ele diz, quero que os profissionais comentem sobre a customização de aplicativos open source. Vou pedir aqui para o professor Edson de Barros Carvalho responder. Hoje existe uma tendência de você ter esses aplicativos. Você realiza os downloads de aplicativo em seu celular, em seu tablet, até mesmo no seu computador, e onde são geralmente específicos para certos tipos de aplicação. Não sei se ele está dizendo isso. E aí você tem ferramentas para desenvolver esse aplicativo. Em relação a customizar, no sentido de deixar ele mais apropriado àquele indivíduo, àquela situação em que ele está desenvolvendo.
O sentido customizar, me corrija se eu estiver errado, seria o mesmo sentido que temos, por exemplo, em questões físicas, por exemplo, customizar roupas. Isso. Também é o mesmo. Você reutiliza de uma outra forma, é isso? De dar uma cara específica àquele customer, aquele usuário daquele ambiente, ou daquela roupa. Sim. Então, hoje, cada vez mais a gente vai ter esses aplicativos muito apropriados a realidades específicas. Não sei se talvez Benedito quer complementar. A pergunta tem uma certa, como é que eu vou dizer, dubiedade, né? A gente não pode ir para um lado ou para o outro. Uma outra parte que a gente poderia ver, a questão do open source. O que é o open source? É software que você tem acesso ao programa e você pode alterar ele para seu uso, para um outro uso. Então existem diversas softwares na internet que estão abertos como open source. Você pode ir lá, legalmente, pegar esse software, modificar ele para usar em um outro propósito, certo? As empresas têm uma restrição, às vezes, a usar esse tipo de software porque existem questões legais. Então, quando você vai usar um open source, você tem que ter preocupações, por exemplo, com as licenças de uso. Se o cara que fez o open source, o programador que fez o open source, não cuidou disso aí, você pode ter um problema legal. Imagine que o programador que criou o open source original copiou o software de algum lugar. Então tem que ter um cuidado muito grande quando se usa open source. Quando nós usamos no CESA open source, isso é esclarecido para o cliente, a gente usa uma série de ferramentas como verificação se o código foi copiado ou não. Tem uma ferramenta chamada, um nome engraçado, Black Duck, que ele vai lá e olha se tem alguma coisa que está ilegal. E a gente tem muita assessoria de advogados. Existem advogados especializados, inclusive em Recife, tem diversos escritórios especializados em dizer o que você pode ou não fazer com o software. E você tem que ter esse cuidado. Com certeza, a gente se preocupa muito com isso. Essa área digital também tem a ver com relação de direito, né? Direitos autorais e outras questões mais, não é? Existem diversas questões relativas a direito à propriedade intelectual que tem que ser observadas. A gente tem que ter essa preocupação. Ok, e já estamos chegando aos instantes finais aqui do programa. O programa foi muito bom aqui, a gente aprendeu bastante. E você aprendeu muito? Daqui a pouco manda sua mensagem aqui para as redes sociais. Eu quero ouvir também, você contribuir também aqui com o programa, tá bom? E eu queria agradecer a presença dos nossos dois convidados, o Edson de Barros Carvalho, que esteve aqui, ele que é professor do Centro de Informática da UFPE. Um abraço especial a todos da UFPE, que sempre tem sido um parceiro aqui do programa. E também é especialista em tecnologia da informação. Foi um prazer, professor. Prazer foi meu. Agradeço a participação. Inclusive, pode deixar contribuído para... Isso, com certeza. E pode deixar, se quiser, o contato do e-mail, se as pessoas quiserem tirar dúvidas. Na verdade, eu tenho um domínio, www.edsondebarroscarvalho.com.br. Lá você encontra e-mail, telefone. Muito bom, muito bom. E estou lá no Centro de Informática da UFPE. Professor, foi um prazer conhecê-lo e também aqui ouvir as suas explicações, foi muito bom. Além também de agradecer ao Benedito Macedo por estar aqui no programa Assunto do Dia, ele que é diretor de engenharia do CESA, muito obrigado. Pode ficar à vontade também para deixar algum contato para as pessoas. Eu só tenho a agradecer o seu convite, parabenizá-lo pelo programa. É importante a gente estar esclarecendo os futuros profissionais das oportunidades que tem no mercado. Meu e-mail no CESA que vocês podem enviar é benedito.macedo@cesa.org.br. Nós estamos à disposição. O CESA é uma instituição de Pernambuco. Se vocês quiserem visitar, basta mandar um e-mail, nós receberíamos com o maior prazer. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Benedito. Obrigado, professor Edson. E agradecemos a sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e cuide-se bem.